Olá a todos, aqui é a Natália Petri e esse é mais um vídeo da série de Bem com Meu Prato Responde. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma questão relacionada à alimentação infantil, já que a gente está aí nesse clima do lançamento do e-book Alimentação Intuitiva na Infância, e eu recebi no meu e-mail na última semana várias questões e dúvidas a respeito dessa fase. Então eu resolvi escolher uma dessas questões, a mais comum delas, na verdade, para trazer aqui nesse vídeo para que a gente possa refletir sobre elas juntos. E a questão mais comum foi relacionada à introdução alimentar, e foi como que eu posso ajudar o meu bebê a desenvolver bons hábitos alimentares, para que a minha mesa não vire um campo de batalha mais tarde. Bom, em relação a essa temática da introdução alimentar, nós temos que ter em mente que essa é uma fase muito importante. É uma fase do desenvolvimento da intimidade com a comida, né? O bebê começa a conhecer os alimentos, começa a entender o que eles são, qual é o sabor deles, para que eles servem. O bebê começa a dar significado à alimentação, né? Começa a entender o que a alimentação é para ele, o que a alimentação traz para ele, e ele começa a desenvolver o seu relacionamento com a comida, né? Um relacionamento que vai durar aí para a vida inteira. Então é uma fase muito importante. E como uma reflexão que eu queria trazer nesse vídeo, eu vou dar a dica para vocês de que há 3 coisas importantes, 3 palavras-chave nessa fase. A primeira é intimidade, a segunda é experiência e a terceira é respeito. Intimidade, porque essa é uma fase que a criança começa a conhecer os alimentos, então ela começa a criar uma intimidade com eles. É importante lembrar que o bebê estava até então tomando apenas leite, né, seja materno ou artificial. Então ele vai ter um contato agora com uma infinidade de sabores, texturas e cores. Então é algo que ele leva um tempo, né, para conhecer, ele precisa explorar, ele precisa reconhecer todos esses alimentos e criar uma intimidade com eles. Então essa primeira palavra-chave seria dar a oportunidade do bebê desenvolver essa intimidade com alimentos. Nesse sentido, eu gosto muito da abordagem de introdução alimentar chamada Baby-Led Weaning. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma abordagem que promove a oferta de alimentos na sua forma sólida, né, não na forma de papinha, para que o bebê consiga justamente reconhecer, né, conhecer esses alimentos, que ele consiga explorar, saber o que é um brócolis, o que é uma beterraba, quais são os gostos deles, por exemplo. A segunda palavrinha seria experiência. Como essa é uma fase que a criança está desenvolvendo os significados da alimentação, é muito importante que o momento das refeições seja positivo, seja agradável. Então é super incentivada a refeição em família, que seja um momento gostoso, divertido, descontraído. Porque muitas vezes a criança está se alimentando, mas ela está num ambiente de muita ansiedade, de muita tensão, de muito conflito, e isso pode sim ter um impacto negativo até mesmo no desenvolvimento das preferências alimentares dela. E a terceira palavrinha é respeito. Os bebês nascem sabendo comer, eles sabem a hora de começar a comer, eles conseguem identificar a fome e eles conseguem identificar a saciedade, mostrando a hora de parar de comer. Todos nós nascemos assim, e nós podemos ajudar o nosso bebê a continuar com essa conexão com o corpo dele para a vida inteira. Então é muito importante que na introdução alimentar a gente respeite o nosso bebê. Se ele não quer mais comer, se ele está mostrando que ele não quer mais, é importante que a gente respeite, que a gente não force a comida, que a gente não enfie a comida goela abaixo, porque isso também pode fazer com que o bebê se desconecte dos sinais e crie também significados negativos em relação à comida. Então são essas 3 dicas que eu queria deixar pra vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, eu tô falando bastante sobre essa temática no e-book Alimentação Intuitiva na Infância, como criar um relacionamento positivo com a comida desde a primeira infância. E nesse e-book a gente explora toda essa criação desse relacionamento, passando pelo aleitamento, pela introdução alimentar e também pelas primeiras experiências alimentares que a criança tem, né? Primeiras experiências alimentares diferentes, né? Como por exemplo na escolinha, festas, outras ocasiões sociais, que a criança vai encontrar alimentos diferentes, como doces, como outros alimentos que ele não estava acostumado, né? E como lidar com essas ocasiões. Então, se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse e-book, é só acessar esse link aqui embaixo. Se você quiser aproveitar também que nós estamos aí com uma promoção em comemoração ao Dia das Mães, o e-book está com um desconto e essa promoção ela vai até hoje, dia 16 de maio, às 22 horas. Certo? Um grande abraço e nos vemos aí no próximo de Bem com Meu Prato Responde.